de agora, nós vamos iniciar a pregação desta tarde. E o tema da mensagem desta tarde é: Tu sabes que te amo. Ok? Tu sabes que te amo. E o texto base para a nossa palavra de reflexão está em João capítulo 21, no versículo 15, que diz o seguinte: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Jesus faz uma pergunta a Pedro, lá em João 21, de 15 a 17, e Pedro dá uma resposta para uma pergunta tão profunda, uma resposta grandiosa. A resposta de Pedro foi grandiosa diante da profundidade da pergunta de Jesus. E por quê? Porque Pedro não se ousou a falar, mas ele reivindica a Jesus que investigue seu coração. Pedro aprendeu a lição quando ele fez promessas a Jesus antes da crucificação. Ele falou para Jesus: ainda que todos te neguem, eu não te negarei. Embora ele estivesse sendo sincero, embora Pedro tivesse o desejo realmente de sustentar a sua palavra, de que jamais negaria Jesus, ele percebeu que ele não tinha estrutura para, naquele momento, sustentar a sua afirmativa. Então Pedro aprende com a lição, e Pedro, ao responder a Jesus, a pergunta que Jesus lhe faz, Pedro se mostra cauteloso. A primeira lição que eu quero trazer nesta tarde: nós precisamos crescermos com as nossas experiências. As experiências vividas, tanto sendo elas boas ou ruins, elas precisam gerarem em nós crescimento. Nós precisamos olhar para as experiências que nós vivemos e aprender com elas e mudar a nossa maneira de agir em algumas situações. Nós não podemos, irmãos, não devemos ficar por toda uma vida repetindo os mesmos erros, ok? Então, para uma pergunta tão profunda, uma resposta grandiosa. Pedro não se ousa a falar, mas ele reivindica a Jesus que investigue seu coração. Na verdade, não há nada que supere o olhar onisciente daquele que vê e sabe todas as coisas. Ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. No versículo 17 ele diz: tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E Pedro, ele apela: Jesus, olha para mim. Mais importante do que as minhas palavras, Senhor, é o que está no meu coração. E o Senhor sabe que eu te amo. Por quê? Porque Pedro reconhece que Jesus é o Senhor da glória. Pedro reconhece que Jesus é onisciente, onipotente e onipresente. O Senhor detém esses atributos divinos. No Salmo 139 diz o seguinte: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. O Senhor nos sonda e nos conhece. E de longe ele entende os nossos pensamentos. Ainda diz que antes de vir uma palavra à nossa boca, ele já conhece. E foi isso que Pedro falou: Senhor, o Senhor está me perguntando se eu te amo. Pedro teve medo de falar algo que ele não pudesse sustentar.
a dor que ele passou em ter negado a Jesus foi muito grande. E ele não queria repetir aquele erro. Entendeu? Então ele fala, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Entretanto, irmãos, embora o Senhor conheça o meu e o seu coração, a Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante do Senhor. A Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Todas as coisas estão nítidas diante do Senhor. Ninguém consegue esconder coisa alguma do nosso Deus. Mas embora Deus conhecesse o coração de Pedro, embora o Senhor saiba o nosso coração, embora Deus não precise nos perguntar coisa alguma, porque Ele já tem a resposta, Ele sabe. Entretanto, irmãos, é fundamental expressarmos e provarmos nosso amor para Jesus. É fundamental. É fundamental a gente externar, expressar e provar o amor por Jesus. Mas alguém questiona, para que provar o meu amor se Jesus sabe que eu amo? Para que falar para Jesus que eu amo se ele sabe que eu amo? Essa pergunta parece com aquela outra pergunta muito comum, principalmente para aqueles que estão iniciando a vida cristã. Por que eu devo orar a Deus se ele já sabe o que eu quero? Por que eu devo falar para Deus se ele já sabe o que eu penso? Irmãos, a primeira resposta, a resposta base para essa pergunta é, primeiro, Deus, irmãos, ele é muito cuidadoso na privacidade. O Senhor, embora ele possa invadir ou conhecer a nossa intimidade, por amor, ele é cuidadoso. É semelhante, por exemplo, eu tenho 2 filhos adolescentes. Eu não invado a privacidade dos meus filhos. Eu não invado a privacidade deles. Porque é um princípio de respeito. Compreende? Então, se eu quiser ter algum conhecimento com o que eles estão conversando, o que eles estão assistindo, eu preciso comunicar isso aos meus filhos. Eu aprendi na minha vida que eu não devo, ainda que eu tenha a autoridade pai, eu não devo ficar investigando o celular dos meus filhos. Tem pessoas que pensam diferente, mas eu entendo que a gente precisa respeitar a privacidade do outro. A gente precisa respeitar a privacidade do outro. Porque é algo muito pessoal. E Deus respeita isso, irmãos. Quando a gente precisa orar, quando a gente precisa falar, não é que Deus não tem a capacidade de saber o que está dentro da gente, mas é que Ele respeita a nossa privacidade. A onisciência de Deus, ela não é usada aleatoriamente. Esse Deus onisciente, Ele não anda a todo momento invadindo a privacidade das pessoas. Assim como a onipotência de Deus, ela é usada de acordo aos seus propósitos soberanos. A onisciência de Deus, ela é usada para fins específicos. Entenda uma coisa, que no dia a dia, Deus prefere que você fale para Ele as coisas do que você ficar esperando que Ele conheça o que você está pensando e sentindo. Então, como diz aquela música, né, de Lázaro, conte a Deus o seu problema. Diga para o Senhor que você o ama. Abra seu coração para o Senhor. Quando Deus quiser usar a sua onisciência, a sua onipotência,
sua soberania como Deus, Ele vai fazer. Mas nesse primeiro momento, Deus respeita a sua privacidade. Então abra seu coração. Diga para o Senhor o que se passa no seu coração. A Bíblia diz: derramai perante Ele o seu coração. Primeiro, a primeira razão pela qual a gente precisa expressar e provar o nosso amor para Jesus é porque Ele respeita a nossa privacidade. Tá certo? Outra razão, irmãos, é para que haja comunhão entre nós e o nosso Deus. Imagine, queridos, imagine você morar em uma casa onde todo mundo conhece o pensamento de todo mundo. Não haveria diálogo, não haveria comunicação, não haveria relacionamento. Você compreende? Nós temos uma fantasia, o ser humano tem algumas coisas que o ser humano sonha em ter. Uma das coisas que o ser humano sonha em ter é a capacidade de saber o que o outro está pensando. É saber os segredos do outro. Isso é prejudicial. Isso é prejudicial. Se a gente souber de todos os segredos das pessoas, a gente não tem estrutura para isso. A gente não tem estrutura para conhecer os segredos de todas as pessoas. Deus tem, mas Ele não faz uso toda hora, a todo momento, do seu poder de conhecer o que está dentro de você, porque Ele lhe respeita. E porque também Ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer que você fale com Ele. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Clama a mim, e respondeste-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que tu não sabes. Em toda a Bíblia, em todos os livros e textos bíblicos, os livros da Bíblia, você vai ver o próprio Deus nos ensinando a buscá-lo, a se relacionar com Ele. Então abra a tua boca e fala. Conte os teus sentimentos. Expresse os seus sentimentos. Fale para Deus as circunstâncias que você está passando. Compartilhe seus sonhos, suas angústias, suas ansiedades. Porque Ele quer lhe ouvir. Irmãos, falar e ser ouvido é um processo terapêutico. Pessoas que não têm ninguém para falar, pessoas que não têm ninguém para ela conversar, ou para ela ser ouvida, elas adoecem. Elas adoecem emocionalmente. Somos seres que precisamos de outros seres iguais a nós. Como diz aquela música, eu preciso de você. E você precisa de mim. E nós precisamos de Cristo. Até o fim. Então, por que eu preciso expressar o meu amor? Por quê? Porque Deus respeita a nossa privacidade. Ele quer que a gente externe o que a gente sente. Se for amor, se você o ama, diga que o ama. Se você está magoado com Deus, diga para Ele, eu estou magoado com o Senhor. Se você não está entendendo o trabalho da sua vida, diga para Ele. Ele se agrada, na verdade, do íntimo. Eu aprendi uma coisa na minha vida. Nós podemos falar o que quisermos para as pessoas e para Deus, contanto que seja de forma humilde, respeitosa e verdadeira. Você pode falar o que quiser, contanto que seja de forma respeitada, humilde e verdadeira. Diga para Deus. No Salmo 51 diz,
eis que se agrada da verdade no íntimo. Diga para Deus: Senhor, eu estou magoado com o Senhor. Senhor, eu tô triste. Senhor, eu te amo. Senhor, eu não entendo por que o Senhor está fazendo isso comigo. Conte para Ele. O Senhor quer ter um relacionamento conosco, de pai para filho. A terceira razão pela qual a gente precisa externar e provar o nosso amor, primeiro, porque o Senhor não invade a nossa particularidade de forma aleatória e sem propósito. Ele respeita a sua privacidade. Certo? Segundo, para que haja relacionamento entre nós e o Senhor, para que haja comunhão. Terceiro, para que Deus seja glorificado. Nós precisamos externar o amor. Como a gente se alegra quando alguém declara que nos ama. Como a gente se alegra, como nos faz bem quando alguém externa para outras pessoas o que nós significamos na vida delas. Nós precisamos falar para Deus o que nós sentimos por Ele, para que Ele seja glorificado, para que Ele se alegre e para que outras vidas saibam o que está no seu coração. Diz que como crerão se não há quem pregue? Como alguém vai crer em Jesus se não tiver ninguém para falar de Jesus? Como alguém vai conhecer o amor desse Deus maravilhoso se você não expressa esse amor que você vivencia e está dando para Ele? Glorifique ao Senhor na sua vida. Declare o seu amor para o Senhor. O Senhor perguntou a Pedro: tu me amas? Pedro falou: tu sabes que eu te amo. No primeiro momento, a gente entende Pedro. Pedro não queria falar porque ele estava com medo de falar algo que ele não podia sustentar. Deus sabe o que a gente sente, mas é importante a gente falar. Então, para que Ele seja glorificado, para que Ele se alegre de nós. Eis aqui o meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus, Ele declara o seu amor ao Pai. O Pai ama o Filho ama o Pai. Jesus, ele é eternamente amante do Pai e o Pai do Filho. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles se amam eternamente e eles se declaram. Aleluia! O Pai, o Filho e o Espírito Santo sabe o que se passa no coração do outro, mas eles se declaram, porque esta declaração produz relacionamento. Então, a quarta razão pela qual devemos expressar, externar e provar que nós amamos o Senhor, para que haja paz no nosso coração. Irmãos, quando a gente verbaliza algo, é isso que a gente verbaliza, faz bem a gente. Por isso, uma das coisas que causam ansiedade e depressão é o silêncio. Você não está feliz em algum setor da sua vida, você não está satisfeito com algum relacionamento, e ao invés de você falar, você se cala. Por isso que pessoas muito caladas, elas têm uma forte tendência a sofrer de ansiedade e depressão. As pessoas mais extrovertidas, elas também podem passar por essas situações, mas elas desabafam logo, elas soltam logo. E tem aqueles que ficam guardando. Pessoas que querem um beijo do marido e não diz que quer um beijo. Ela fica só no pensamento dela, desejando o marido adivinhar a hora que ela quer um beijo. Marido que fica ali,
imaginando a esposa adivinhar o que ele quer. Pais que quer um abraço dos filhos e fica sofrendo, porque ele fica ali querendo aquele abraço, mas os filhos não abraçam, não está nem aí, e ele sofre. Se você quer um abraço, uma palavra, um beijo, fale, externe, corra atrás. Se você quer Deus, busque-o. Não fique se tirando de vítima. Estou sofrendo aqui, Deus tem que olhar para mim. Você busca o Senhor como a mulher cananeia, ela foi atrás de Jesus. Bartimeu, ele clamou, ele foi atrás. Vai atrás de Jesus. E você vai usufruir de uma relação fantástica com Deus real e vivo. Quando a gente externa o nosso amor, isso produz paz no nosso coração. Então, recapitulando, né, é importante em sabermos que Deus nos sonda e nos conhece, mas Ele é muito respeitoso. Deus é muito respeitoso na relação com o ser humano. Então, Ele não vai nos invadir a privacidade. Por isso que a gente precisa externar. É a primeira razão. Deus faz uso da sua onisciência com respeito à individualidade das suas criaturas. Segundo, para que haja comunhão, relacionamento entre nós e nosso Deus. Por isso que temos que expressar o que sentimos e o que pensamos para o Senhor. Terceiro, para que Ele seja glorificado nas nossas vidas e na vida daqueles que nos cercam. E quarto, para que haja paz no nosso coração. Você vai se sentir bem. Você vai se sentir bem. Então pergunto, como posso demonstrar que amo ao Senhor Jesus? Como eu posso? Como eu posso declarar que amo ao Senhor? Provar. É claro que a primeira forma da gente expressar o nosso sentimento é falando. A fala, ela é fundamental na vida humana. Fale. Falar cura. Falar liberta. Falar atrai socorro. Já dizia um comunicador famoso do passado, Chacrinha, que dizia: quem não se comunica, se trumbica. Trubincar é se dar mal. Quem não fala, se dá mal. Se comunique. Se comunique com Cristo. Se comunique com os outros irmãos. Se comunique com o seu pastor. Pessoas que têm perdas muito grandes na vida porque não quer conversar com o pastor. Ela conversa com todo mundo, menos com o seu pastor. Não conversa com os pais. Não conversa com o cônjuge. Não se comunica com as pessoas certas. Se comunique, meu querido. Então, como posso demonstrar que amo ao Senhor? Primeiro é você falando. É aqui a base, você vai falar. Mas eu fiz uma relação aqui de algumas coisas que a gente pode fazer para mostrar que ama ao Senhor. Tirando a fala, que é a base, eu quero destacar outras ações. A primeira, seguindo-o. Você mostra que ama a Jesus seguindo-o. Seguir a Jesus. E em Mateus 19, 29 diz: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Seguir a Jesus. Seguir para aprender. Ser discípulo. Discípulo é aquele que segue para aprender. A gente ama Jesus quando a gente fala, quando a gente verbaliza, mas maior do que as palavras são as ações. Quando também a gente faz. É amar a Deus de toda a força. É amar a Deus com as atitudes, com as ações. Fale e faça, seguindo ao Senhor,
Aquele que me segue, o meu Pai o honrará. Siga o Senhor. Segundo, como eu posso provar que eu amo o Senhor? Eu posso segui-lo. Seja um servo de Jesus. Siga Jesus. Congregue. Segundo, guarde a sua palavra. Guarde a doutrina de Jesus. Guarde os ensinamentos do Mestre. Passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não passarão. João 14, 23 diz: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quer provar que ama Jesus? Siga-o. Quer provar que ama Jesus? Guarde a palavra dele. Guarde o evangelho. Congregue. Seja um cristão. Seja um crente em Jesus. Santifique a sua vida. Aí você vai provar que ama ele. Terceiro, como eu posso provar que amo Jesus? Servindo-o, seguindo-o, guardando a sua palavra e servindo-o. Foi a proposta de Jesus para Pedro. Quando Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E ele falou: tu sabes que eu te amo. Aí Jesus diz: apacenta os meus cordeirinhos. Então me sirva. Se você me ama, Pedro, honre o meu chamado. Se você me ama, cuide da minha igreja. Se você me ama, cuide da obra que eu coloquei nas tuas mãos. Se você me ama, me siga e me sirva por toda a sua vida. Se você me ama, testemunhe da minha ressurreição. O Senhor está dizendo para Pedro: tu me amas, Pedro? Tu sabes que eu te amo, Senhor. Então, apacenta os meus cordeiros. Apacenta as minhas ovelhas. Me sirva, Pedro. Me sirva. Deixa eu ser Senhor da sua vida. Se você me ama, permita que eu seja o Senhor da sua vida. Eu quero ser o Senhor da sua vida. Deixe eu governar a sua vida, filho e filha. Você me ama? Então deixa eu te governar. Porque eu quero o melhor para você. A quarta ação que a gente pode ter para provar que ama Jesus está em Apocalipse 2:10. Sendo fiel até a morte. Apocalipse 2:10 diz: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quer provar que ama o Senhor? Sê fiel até a morte. Persevere. Não desista do seu chamado. Não desista da sua fé. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. A coroa da vida é a vida eterna. Eu te darei a honra de viver comigo para sempre, porque eu te amo e você provou que me ama. Jesus quer que a gente prove que o ama, porque ele provou. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E a quinta razão pela qual podemos provar que amamos o Senhor, quando amamos as pessoas. Porque aquele que é nascido de Deus ama. Novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros. Quando a gente abre o coração para amar o semelhante, amar é olhar o outro como parte sua. Amar é olhar para o outro e dizer assim: ele é parte de mim.
Não é fácil amar o ser humano. Mas quando a gente entende que eu vou provar que amo Jesus, amando meus próximos, Jesus se alegra com isso. Que Deus nos abençoe. Que esta palavra venha a produzir em nós um crescimento como cristãos, como servos do Senhor. O Senhor conhece o meu e o seu coração. A Bíblia diz que todas as coisas estão claras, patentes, nuas diante dele. Mas além de você esperar que ele sonhe o seu coração, externe também seu amor. Diga para ele o que você sente, Diga que você o ama. Diga que você sente a falta dele. Diz que quer a presença dele. Eu amo meu Senhor. Eu amo meu Senhor de todo o meu coração. E eu estou falando isso aqui não é para vocês, eu estou falando para ele, porque ele está na live também. Eu amo meu Senhor. Eu não posso viver sem Jesus. Jesus é o único fato dessa vida que vale a pena. O que me faz ter motivação para viver é Jesus. Eu não amo o mundo, queridos. Esse mundo não significa nada para mim. O que me motiva a querer continuar vivendo é Jesus. Ele é a minha razão de viver. Jesus é a joia preciosa da nossa vida. Eu amo minha família, amo minha mãe, minha irmã, minha esposa, meus filhos. Eu amo muita gente. Mas a razão da minha vida é Jesus. Meu ministério não é mais importante que Jesus. Eu aprendi a amar Jesus. Tem gente que ama o ministério. Ama Jesus. Porque se você amar Jesus, as outras coisas você vai amar naturalmente. Ame a Jesus. É o grande mandamento. E expressa esse amor. Porque ele abençoa quem declara e quem prova que o ama. Um grande abraço. Que esta palavra venha fortalecer o seu coração. Diga para ele que o ama. Ok? E conte para ele, verbalize. Ainda que você saiba que ele sabe, mostre. Conte tudo para ele. Desabafe. Tu vai ver que vai ter um Deus que vai estar contigo sempre. Você vai perceber, falando com Deus, você vai ver que ele vai responder suas orações. Você vai ter um remédio poderoso para combater a ansiedade. Quando você fala. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós. Um grande abraço. Obrigado à presença de todos. Em nome de Jesus. Tchau.